história bem complicada na minha juventude. Aos 13 para 14 anos, eu fui morar com meu pai e a situação não era muito boa. A gente desejou muita coisa que a gente não pôde comprar. Eu estive morando durante 10 anos de favor na casa dos meus tios e ali passei muitas necessidades. Vivi uma vida na rua, outra vida dentro de casa. É aquela velha história de colocar uma máscara quando a gente sai de casa. Desejei ter coisas que eu não pude comprar. Desejei ser uma pessoa que eu não pude ser. E minha vida foi se destruindo de ano após ano. Eu não quero culpar ninguém por isso e dizer, são culpa dos meus pais, dos meus tios e das outras pessoas que estavam à minha volta. Pelo contrário, eu acho que o verdadeiro culpado da minha vida ter sido uma desgraça durante esses 10 anos, dos meus 14 até ali os 19, 20, né? Na verdade, não foi os 10 anos, né? Mas eu vou contar como começou a mudar a minha vida. Mas o grande culpado dessa minha juventude até os 19 anos foi eu mesmo. Eu não posso colocar a culpa nas minhas amizades, ou no meu pai, na minha mãe, nos meus tios, porque cada um tem a sua própria vida e cada um define da sua vida aquilo que deseja, aquilo que quer para si, né? Se eu tivesse tomado outros rumos e sido talvez uma pessoa melhor, um bom estudante, focado nos estudos ou numa profissão, eu talvez teria tido uma juventude mais confortável. Mas em tudo isso eu entendo o propósito de Deus nas coisas, porque Deus estava moldando o meu coração, me levou por lugares horríveis, desertos escaldantes, para que hoje eu pudesse ter o coração quebrantado da forma que é o meu coração, né? Porque eu sei quem eu sou diante de Deus e o que sinto sobre Ele, né? E assim, foi uma vida difícil, uma época muito complicada na minha vida, de sofrimento mesmo. A necessidade, ela deprime o nosso coração, né? E foram tempos de necessidades. Mas quando eu fiz 19 anos, eu lembrei do Deus que havia me feito uma promessa lá atrás, quando eu tinha 12 anos, né? E eu busquei esse Deus de novo. Eu lembro que uma vez eu estava numa situação terrível, eu coloquei meu joelho no chão e disse assim, Senhor, se você existe, né? Porque eu não tinha mais fé, né? Com a situação que eu vivia ali, eu não conseguia acreditar que Deus fosse real. Como que eu, sendo filho de Deus, poderia passar numa situação tão difícil dessa? E eu botei meu joelho no chão e falei assim, Senhor, se você existe, muda a minha vida. Porque eu tô querendo me matar, eu tô querendo deixar de viver, né? Eu não aguentava mais a situação. E eu lembro que dentro de um mês, eu estava num dia prostrado ali no chão, ruim, deprimido, drogado, triste, e dentro de um mês, eu estava dentro de uma igreja. No encontro, eu fiz um retiro espiritual e ali eu ouvi Deus falando muito comigo, curou as minhas mágoas, as minhas feridas, as minhas dores, e a partir dali foi um começo de uma transformação. Não foi mudado ali foi plantado uma semente, mas a mudança foi a partir dali, né? Então quando eu tinha 19 anos ali, eu me reconciliei com o Senhor e eu comecei a passar por várias mudanças na minha vida. Peguei hábitos que eu não tinha, como a leitura, como a oração, como os jejuns, como estar feliz, estar na presença de Deus, estar com os irmãos na igreja e tudo mais. E eu recebi uma promessa de Deus nessa época. Eu recebi uma promessa de que a minha vida mudaria, né? Aos 20 anos eu recebi essa promessa. Eu me converti aos 19, né? Eu voltei a Cristo aos 19. Aos 20 anos eu recebi uma promessa de que Deus mudaria a minha vida, que estava chegando o tempo em que Deus mudaria a minha vida. Eu tive uma revelação
que estava no finalzinho do sofrimento. Eu estava orando no monte e ali Deus falava comigo que eu estava quase chegando ao momento em que Deus me daria uma família, uma casa e me prosperaria. Embora esse não seja o verdadeiro propósito de Deus nas nossas vidas, Deus tem alegria em nos dar essas coisas. E eu criei, mas não sabia como isso aconteceria. Foi nessa hora que Deus entrou em ação. Dentro de 4 anos, eu conheci a minha atual esposa, eu tive um filho, moro numa casa boa, tenho um carro bom, tenho os meus animais que eu amo, sou feliz no meu casamento, sou uma pessoa, consegui terminar meus estudos, acredito ser uma pessoa inteligente, eu tenho uma pequena empresa de reciclagem, a vida não é mil maravilhas, é cheia de lutas ainda, outras lutas, mas aquilo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Ele me tirou do tempo da tristeza, do tempo da angústia. Foram 10 anos de sofrimento, porque só aos 24 anos que eu entrei, dos 13 aos 14, dos 23 aos 24 foi quando a minha vida começou a mudar, eu consegui sair da casa dos meus tios e eu posso confessar que Deus prometeu. E ainda que eu tivesse por tardia essa promessa, os anos se passaram. E hoje eu vi que tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu. E o melhor de tudo isso é que Ele não deixou de me prometer. Ele tem me prometido mais e mais. E tem se comprometido em mudar o meu coração. Essa é a melhor parte. Portanto, eu falo para você através do meu pequeno testemunho aqui, que não desista. Não desista. Se Deus prometeu, se Deus disse que vai fazer, o menor dos problemas para Deus é cumprir as promessas dele, porque Ele é um Deus poderoso que pode mover todas as coisas. Os sonhos de Deus não morrem. Os sonhos que morrem são os nossos. Aquilo que você deseja que não é compatível à vontade de Deus. Para as coisas dar certo na sua vida, você só precisa de uma coisa: que os propósitos de Deus estejam paralelos com os seus. Aí essas coisas dão certo. Portanto, não desiste. A minha mensagem hoje para você é: não desista. Tenha fé, tenha perseverança. Porque apesar dos anos, apesar do tempo, a promessa nunca falha. Ela nunca tardia. Ela sempre vai se cumprir. Por muitas vezes eu achei que não se cumpriria. Muitas vezes a incredulidade tomou conta do meu coração, mas eu sempre busquei esperar essa incredulidade passar para voltar a crer, né? E creia porque Deus é real e Deus vela por aqueles que amam a Ele, né? Deus observa, Deus cuida, Deus guarda aqueles que amam ao Senhor.